Bom dia, amados irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco, Deus possa abençoar o seu dia, te dar direção e proteção, em nome de Jesus. Hoje vamos estar lendo aqui em Eclesiastes, capítulo 3, cujo título é Tempo para Tudo. Nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Vamos ler até aqui somente até o versos 8. Esta palavra nos fala que há tempo para tudo, debaixo dos céus. Pois tudo que Deus planejou para a nossa vida vai se cumprir, seja ele nesse tempo curto, ou seja ele nesse tempo longo de nossa vida, não sabemos. Mas Deus é o Todo-Poderoso, e já tem escrito toda a nossa vida. Nos diz isso lá em Salmo 139, Ele já nos conhecera antes de sermos criados e já tinha escrito toda a nossa história, Então, a gente se atribula muitas vezes. Dizemos que não temos tempo, Principalmente para estar buscando a Deus, porque a gente faz tanta coisa com o nosso tempo, tanto tempo no trabalho, A gente for para parar para pensar, são de 8 a 12, 14, 16 horas, E algumas pessoas 12 a 16 horas de trabalho, não restando tempo para Deus, E aqui a palavra foi clara, que a gente já tem tempo para tudo, Desde quando nascemos até morremos. Tudo acontece em nossa vida, E a gente realmente tem tempo para tudo. Ou seja, mesmo tendo tanto tempo para trabalho, mesmo tanto tempo para diversão, para viagens, A gente tem que ter um tempo com Deus. E esse tempo tem que ser todo dia. Ou até mesmo em todo tempo, como diz a palavra do Senhor, orai sem cessar. Porque a gente somos totalmente dependentes da graça dele, totalmente dependentes, até mesmo para respirarmos. Deus nos sustenta em vida. Deus criou os céus e a terra, criou o homem, e através da palavra. E Deus, ele nos sustenta. Nós não sabemos a hora que possamos passar desta para melhor. Como diz aqui, em Mateus, capítulo 3, versos 2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Aqui nos diz, do reino de Deus, que Deus reinará sobre essa terra. Após nós sermos arrebatados, iremos para o céu. E a gente espera esse dia chegar, mas não sabemos a hora, não sabemos em que tempo isto irá acontecer. Mas já estamos vendo aí os sinais, da Bíblia se cumprindo. Então sabemos que está próximo. Mas enquanto esperamos isso acontecer e não temos o nosso tempo com Deus,
também não sabemos quanto tempo a gente tem aqui nessa terra, em vida. Sabemos a todo momento que em cada segundo que se passa, em algum lugar no mundo tem alguém morrendo. E triste, muitas delas morrendo sem Jesus, sem estar na presença do Senhor, sem estar seguindo a Deus. E sabemos bem o fim disso, das pessoas que falecem sem estar com Jesus em vida. Porque a palavra do Senhor é bem clara, ela nos diz, na Bíblia: aquele que me negas e me rejeitas entre o homem, eu o negarei diante do Pai. Então, mesmo no seu trabalho, mesmo se você estiver de folga, fala com Deus, aprenda mais sobre Ele, aprenda mais sobre a vida na Bíblia. Porque a Bíblia é como um manual para o homem. Ela nos ensina a viver conforme Deus ordena, a ser fiel a Ele, a honrar o nome dEle como Ele honra a nós. A gente tem que estar atento a isso e parar de ignorar o chamado que Deus tem dado para nós. Porque não sabemos, não somente quando Deus virá, quando Jesus virá, mas também não sabemos qual é o nosso último dia, qual é o nosso último café da manhã, qual é o nosso último abraço. Pois aqui mesmo disse, haverá dias de abraço, mas também haverá dia que você não vai abraçar mais. Então, a gente tem que ter essa consciência, tem que ter esse temor em Deus. Se eu morresse hoje, como estaria a minha vida diante de Deus? Como estariam as minhas vestes, brancas ou sujas? A gente não precisa temer a morte, porque o nosso Deus, Ele tem a chave do inferno. Ele manda e desmanda quando Ele quer na morte, trazendo de volta à vida as pessoas que morrem. Mas aquele que crê, Sabemos da grandeza de Deus, mas ainda assim somos orgulhosos o bastante para fingir que nada está acontecendo na nossa vida. Passamos por atribulações, passamos por coisas que nos aproxima mais de Deus somente quando vemos que estamos só, que as pessoas têm nos abandonado. Primeiro, damos atenção aos nossos patrões no trabalho, Obedecemos mais os nossos patrões do que a Deus, se a gente parar para pensar. A maioria das coisas que Ele te pede, você faz. Se Ele te estipula um horário, você cumpre, Se Ele manda você fazer isso ou aquilo, você faz, Ah, mas Ele é meu patrão. Ah, mas Deus é Deus e Ele é teu Criador, teu Pai, dono de tudo que criastes. Nós somos, além de filhos, somos servos. Ou seja, você tem que servir a Deus da mesma forma que você é obediente e serve teu patrão. Nós não somos apenas pessoas que Deus criou para receber dele tudo aquilo que Ele nos prometeu a hora que nós bem entendemos. Senhor, eu estou passando por esta necessidade, me ajuda sim, eu preciso de Ti. E Deus é fiel contigo, não somente vendo a tua fé, mas por amor. Deus te dá algo e assim que você recebe, você vira as costas para Deus de novo. Você não ora, você não busca, você às vezes nem agradece. Ô Senhor, obrigado. Quando eu mais precisei, o Senhor se atentou a mim. Deus vê tudo isso. E tudo isso vai ser cobrado diante de nós. Então, a gente tem que ter essa consciência, de que Deus te chama a todo momento e você o rejeita, dizendo que não tem tempo. Mas Deus é o dono do tempo. Deus é eterno, soberano. Um dia é como 1000 anos para Deus e 1000 anos é como um dia. O que você acha que impede Deus
de não mudar a tua vida por completamente de um dia para o outro, te tirar dessa situação, né, que você vive, que você acha que não tem fim, que você acha que nada pode te ajudar, ou que você acha que só daqui 10 anos você pode estar conseguindo construir algo, estar conseguindo se livrar de algo. Ele é dono de tudo, dono do tempo. A gente precisa se guardar para Deus, ter um tempo em comunhão, né, no nosso secreto com Deus, porque precisamos dele. Não é Deus que precisa de nós. Nós não nos adoramos porque Deus precisa ser glorificado por nós. Não, nós temos que fazer isso porque Ele é Deus soberano, porque Ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o nome sobre todo nome, porque Ele é digno. E nós não somos dignos nem de estar na presença dEle, porque somos impuros. Deus é santo. A palavra dEle nos pede: santificai-vos, porque eu sou santo. Mas quem disse, né, que buscamos isso a todo tempo? Deus fala conosco através não somente de pessoas que vêm dar a palavra. Deus fala no teu interior. O Espírito Santo que habita em ti fala contigo: não faça isso, é pecado, não faça aquilo, vai desagradar a Deus, ao Espírito Santo. Faça isso, ajude esta pessoa, né? Dê o seu dízimo, que é sagrado, está na Bíblia, né? Mas a gente não ouve, a gente não tem tempo para ouvir essas coisas, a gente não tem tempo para estar indo na igreja, né? Estamos cansados demais, arrumamos desculpas demais. Enquanto você deixa de ir na igreja, você está fazendo o que na sua casa? Deitado, assistindo uma série de 2, 3 horas, enquanto você poderia estar 1 hora na casa do Senhor, louvando e adorando o nome dEle, recebendo a sua bênção, que você tanto pede, mas não se move, né? Mas um dia, esse tempo pode custar caro, e você pode ter todo o tempo do mundo na eternidade, né, se arrependendo de não ter tido mais tempo para Deus. Porque lá no inferno já estão muitas almas clamando a Deus por mais uma chance, né? Deus ouve, mas não atende, porque já passou o tempo para eles. Eles já tiveram sua chance, né? E enquanto você ainda tem tempo, por que não busca? Por que não clama? Por que não ora? Por que não serve? Por que não seja como um filho obediente? Se nós queremos que nossos filhos sejam obedientes a nós, sabemos o quanto é ruim um filho rebelde, imagina como somos para Deus, que não ouvimos a sua voz, não obedecemos o que Deus tem ordenado a nós. Deus não vê da mesma forma como filho, só que Ele nos ama mais. O amor de Deus é inexplicável. Se o amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho é tão grande para nós, imagina o amor de Deus, que deu o seu próprio filho para nos salvar. E nós não sequer obedecemos Ele. Não deixe que o tempo tire o seu tempo com Deus. Não deixe que seja tarde para você e depois você tenha muito tempo para se lamentar. É melhor você tirar 1 hora do seu dia para falar com Deus. Ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja no trabalho, ora em pensamento, fala com Deus em pensamento. Deus ouve o teu coração, mas Ele também quer ouvir de ti o que você tem a dizer. Você tem que dar oportunidade para Deus mudar a tua vida. Porque depois Deus te dará todo o tempo para estar com Ele na glória.
usufruindo de tudo que Deus te deixou para ti lá nos céus. Tenha tempo para Deus. Não perca mais o seu tempo com coisas que não te edificam. Tantas horas de frente de uma televisão assistindo séries, assistindo futebol, tantas horas na rua conversando com pessoas que não têm o que te edificar, só palavras que desagradam a Deus, só conversas que não vão te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vão acarretar coisas na tua vida que você se sente cansado, se desanima, porque são conversas que muitas vezes o diabo usa a boca das pessoas para te desanimar. Você tem planos, você tem sonhos, você vai falar com uma pessoa para se sentir bem, para dizer o teu plano que você tem na sua vida, e essa pessoa te desanima. Ah, não faz isso não, assim se assado, fulano fez, não deu certo, você vai perder dinheiro, vai perder tempo, né? Se você quer algo, fala com Deus, porque Deus sim tem todo o tempo para você. Desde quando Ele te criou, Ele já te conhecia no ventre de sua mãe e escreveu toda a sua vida e tem os seus olhos sobre ti em todo o tempo. Ele te dá mais um dia de vida, mais uma chance para que você tenha tempo para Ele, para que você volte ao primeiro amor, né? Para viver eternamente com Deus. É preciso refletir, irmãos. Eu gosto de ler a Bíblia e entender, né? Eu não somente leio para passar tempo, não. Eu gosto de ler porque aqui é a palavra de Deus, né? Eu creio no poder desta palavra. Eu creio em tudo que está aqui escrito. Então eu tiro um tempo todo dia, ou às vezes de manhã, né, à tarde e à noite, todo o tempo. Porque eu não sei quanto tempo eu ficarei aqui. Eu sei que Deus me resgatou de uma vida em que eu não tinha tempo para Ele, uma vida em que eu só tinha tempo para bebidas, drogas e coisas que desagradam aos olhos de Deus. E hoje eu tenho que reconhecer que Ele é o único Salvador da minha vida e de toda a vida de todo ser humano. Eu tenho que reconhecer que Ele é Deus, que Ele é fiel para cumprir tudo que promete, né? Que Ele nos honra quando a gente honra Ele. E se Deus é tudo isso para mim, por que eu não vou ter tempo para Ele? Porque eu não vou parar no meu dia em certo momento e agradecê-lo, e honrá-lo, e obedecer o que Ele me pede? Quem somos nós para desobedecer o único que deu a vida por nós, o único que nos criou, né, que tudo nos dá, tudo nos supre, ainda que não mereçamos, que nos guarda a todo momento, pois o inimigo está bramando em todo o tempo, ele não descansa para tentar te derrubar, para te afastar da presença de Deus, né? E você tem tanto tempo para Ele, tanto tempo fazendo as coisas que desagradam a Deus, tanto tempo fofocando, tanto tempo assistindo as coisas que não agradam os olhos de Deus, tanto tempo fazendo às vezes coisas ruins para as pessoas, piadas, mágoas, né, mentiras. Mas e o tempo para Deus? A gente às vezes não percebe, mas a gente tem dado mais tempo e mais lado para as coisas do inimigo do que tendo tempo para Deus. E Deus nos dá sabedoria, né, através da palavra dele, para a gente nos livrar e fugir da aparência do mal. A gente tem que se atentar a Ele. Muitas e muitas vezes, muita gente desiste, desanima de servir a Deus, porque acha que quando você começa a servir a Deus tudo piora. Não é que tudo piora.
Quando você está no mundo, você já está nas mãos do diabo. Então você está fazendo tudo de errado que ele quer. Agora, quando você serve a Deus, você começa a lutar contra isso e contra a tua carne. E essas coisas vão te deixando triste, vai te deixando magoado. A tua carne grita todo o tempo para estar pecando, para estar voltando ao que era. E você combater isso é difícil. Então as pessoas acham que é doloroso, e realmente é servir a Deus. Mas o que nos espera, o que Deus promete para aquele que persevera até o fim, irmãos, os nossos olhos, a palavra do Senhor diz que os nossos olhos não viram, nem ouviram tamanha grandeza do que Deus preparou para nós. Então imagina o quão maravilhoso será isso. O que Deus nos guarda, o que Deus tem guardado para nós, para aquele que persevera, aquele que crê na palavra e vive conforme a palavra. Não é somente carregar uma Bíblia debaixo do braço e ir aos cultos que é servir Deus. Muita gente é crente dentro da igreja, mas em casa maltrata as pessoas, na rua maltrata as pessoas, não faz a obra do Senhor, não abençoa, não ora por ninguém. Às vezes pode ajudar, mas não ajuda. Ser cristão é bem mais do que carregar uma Bíblia, é viver o Evangelho. Reflita um pouco sobre a vida, mas não o que você já viveu. Reflita o que você pode viver com Deus. Reflita sobre o que Deus te dá todos os dias, além dos bens que Ele tem te dado. Fruto do seu suor, sim, mas tudo na direção de Deus. O seu trabalho, tudo que você conquista, tudo que você tem, tudo que você planeja ter e Deus te honra te dando, é fruto do Senhor, é tudo dele. Estamos aqui somente para administrar. Mas reflita quem você pode ser, não o que você pode ter. A pessoa que você pode se tornar, a pessoa que eu me tornei hoje, através da palavra do Senhor. Eu sei tudo que eu passei, eu sei tudo que me falaram, eu sei tudo que me acusaram, eu sei quantos me abandonaram quando mais precisei, mas sei também cada dia que Deus me sustentou nas tentativas de suicídio. Eu também sei cada dia, cada lágrima que eu derramava, triste, angustiado por estar sozinho, e eu senti o Espírito Santo me confortar, porque Deus em todo momento estava comigo. Deus não te abandona. Em todo tempo, Ele tem os seus olhos sobre ti e as suas mãos estendidas pela tua vida, pela vida da tua família. Por isso você tem vida, por isso você tem saúde, e às vezes não tem saúde, mas então clama a Deus, peça a Deus, tenha fé, porque Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre será. O mesmo que curava coxos, fazia-os andar, o mesmo que curava os cegos, que curava chagas, que curava toda doença, ainda cura. É nós que não temos fé, é nós que não buscamos, é nós que não acreditamos mais. O amor está se esfriando, a palavra do Senhor nos disse que isso viria a acontecer. As pessoas estão deixando de crer e o seu tempo está passando. Eu, quarta-feira desta semana, fiz 33 anos. Eu não me alegrei como eu deveria me alegrar por mais um ano de vida. Eu agradeci a Deus, mas eu fiquei pensando em quanto tempo eu perdi. A gente não deve olhar para trás, porque Deus nos diz isso para não olharmos para o nosso passado, pois coisas novas, o Senhor tem para nós todos os dias. Mas eu fiquei meditando na minha vida.
33 anos. O que eu fiz da minha vida por mais de 10 anos, podendo, eu já era conhecedor da palavra, podendo estar firme ali. Quanta coisa maravilhosa o Senhor poderia ter feito na minha vida e eu não deixei, porque eu não dei permissão a Deus. Eu só busquei as coisas erradas, E Deus nos diz que tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. Aqui tudo vai se cumprir se você der permissão a Deus. Toda promessa dele. E é maravilhoso a gente meditar assim, Porque não somente eu vi, isso, mas eu também parei para pensar do dia que eu aceitei a Jesus, como minha vida foi transformada, E como hoje eu tenho tempo para Deus, em estar fazendo as obras dele. E o quanto eu sou feliz fazendo isso. Eu não estou dizendo que eu não me entristeço, eu não estou dizendo que eu não choro. Por muita coisa eu ainda queria ter, eu quero ter e quero fazer. Mas tudo tem o seu tempo. A gente não pode estar ansiosos pelas coisas de amanhã, A gente tem que fazer cada dia uma coisa. Cada dia, se você se atentar à palavra de Deus e fazer o que Ele te pede neste dia, amanhã será um novo dia para você fazer coisas novas, E é assim a gente aproveita o nosso tempo. Aproveitar o tempo não é estar em um bar bebendo cheio de supostos amigos. Por que supostos? Porque nem todos ali são teus amigos, não. Eu falo porque eu estive lá. Desde os 16 para 17 anos, eu tive vários amigos e amigas, em todo o tempo, em todo momento de minha vida, em todo lugar, dos mais lindos e mais improváveis lugares que eu já pude estar, eu tive gente do meu lado. Mas a partir do momento em que eu adoeci na depressão, e as pessoas se afastaram da minha presença, da minha vida, a partir do momento em que eu comecei a servir a Deus e essas pessoas não me procuraram mais, nos hospitais, quando eu ficava internado, ninguém ia me ver, eu vi que somente Deus estava comigo e a minha mãe, que não me abandonou. Porque o resto, quando eu parei de beber e firmei os meus passos, ao invés de dizerem que Deus te abençoe, que você possa realmente sair desta vida que você estava, eles diziam que eu não ia aguentar, que breve eu estaria de novo bebendo, usando drogas, me jogando como eu fazia debaixo de caminhões, para que pudesse passar por cima de mim. Você compreende esta palavra? Nem todo mundo é seu amigo. A gente precisa se atentar. O mundo nada nos oferece, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Mas a palavra do Senhor nos diz que tudo passa, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra de Deus é eterna. Irmãos, esta é a palavra, que você possa refletir e ter mais tempo para Deus, para que Deus possa te dar mais tempo nesta terra e você saiba aproveitar da melhor forma. Que Deus te abençoe, que esta palavra venha falar no seu coração e passa adiante esse vídeo para as pessoas serem abençoadas também. Deus te cubra de bênçãos e unção. Fica com Deus.